O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Ubanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, ouvintes da Rádio Toca de Aruanda. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de banhos e defumação. Boa noite, Alan. Boa noite, Gladys, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom, hoje o tema está maravilhoso, realmente. Eu acho que muita coisa curiosa vindo disso, né, de banhos e defumações, até onde nós precisamos desses banhos para os nossos trabalhos, porquê de uma defumação, muito bacana mesmo. E a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. E quem quiser adicionar a mãe Gladys Camorim no MSN agora, é conversando com seu tranca, @hotmail.com. Tá, vou repetir para vocês, é conversando com seu tranca, @hotmail.com. Mãe Gladys, o que você preparou para nós hoje sobre esse tema, hein? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco de defumação. Legal. Tá? Então, a defumação a gente já sabe que é um ritual muito antigo, né? Todas as religiões, elas utilizam da defumação, desde a católica, a judaica, todas elas utilizam de um defumador para purificar o ambiente. Que, na verdade, o objetivo da defumação é purificar o ambiente, as pessoas, retirar as energias negativas do local, retirar formas, pensamentos, retirar miasmas, larvas astrais que ficam grudada, né, nas coisas, nas paredes. E a defumação, quando ela sobe aquela fumaça, ela faz essa limpeza, né? Ela solta esse fluido e esse fluido limpa o local, tá? Uma defumação, para ela ser bem feitinha mesmo, você precisa do carvão em brasa e do incensário, né? Sim. Assim é melhor para fazer, às vezes numa emergência a gente acende aqueles tabletinhos, mas a defumação boa mesmo para retirar, principalmente as larvas astrais, que elas ficam grudadas nas nossas auras, né? Sim. Os miasmas que envolvem o nosso pensamento, as formas pensamentos, que são os nossos pensamentos negativos, que de tanto pensar, eles vão tomando forma. Quem tem o dom da clarividência diz que é como se fosse bolas que ficam no ar, umas bolas escuras, que ficam assim, flutuando mesmo no ar, energias escuras flutuando no ar, tá? Sim. Então, a defumação com a erva, o carvão, ela é a melhor coisa para tirar esse tipo de negatividade, tá bom? Bacana. Eu vou entrar aqui, vou falar de algumas ervas, tanto para o banho como para a defumação. Eu vou entrar mais em erva de Exu, tá? Mas tem algumas ervas que também servem para algum, serve para Yansan. Eu não vou entrar nesse outro lado porque eu separei mais umas ervas de Exu. Bom, aí a defumação, você, quando for prepará-la, né? Você põe lá a brasa do carvão, você vai jogar o pó ou a erva, né, dependendo da finalidade da sua defumação. É sempre aconselhável você pedir ou para um orixá ou algum guia que lhe acompanhe na defumação. Eu prefiro chamar os pretos velhos quando eu vou defumar, mas você pode chamar um caboclo, você pode chamar um Oxóssi, um Oxum, quem você tiver mais afinidade, ou dependendo também para que a defumação. Se você quer fazer uma defumação de harmonia na sua casa, chama o Oxum para iluminar aquele caminho. Você pode acender uma velinha amarela para ela, fazer os pedidos antes de começar a defumação e depois começar a defumação. Quando
quando você quer limpar a casa, tirar essa negatividade, você começa a defumação do fim da casa para a porta. E você vai deixar ela queimar do lado esquerdo da porta, do lado de fora, se possível. Se não for possível, pode deixar ali do lado de dentro mesmo. E quando você quer atrair, você vai fazer de fora para dentro, que é onde você atrai as coisas. Mas antes de você fazer uma defumação de atração, é bom você fazer a de limpeza antes. Porque às vezes está um pouco carregado, você vai fazer a de atração, dá um certo conflito e a coisa não chega no seu intuito, né? Sim. Então, primeiro a de limpeza, depois a de atração, tá? Bacana. Então, tem isso, então, a defumação para atrair, então, não sabia disso. Tem. Então, se você quer atrair algo, você quer atrair prosperidade. Você vai fazer de fora para dentro, né? Porque senão você está levando para fora o que você quer atrair. Sim. E quando você quer jogar para fora, você vai de dentro para fora. Mas o que difere essa questão de atrair e colocar para fora? Então, quando você está fazendo o descarrego na casa, né, ou nas pessoas que estão na casa, quando você vai fazer a limpeza, então você vai buscar lá do fundo, porque eles se escondem, por isso que é bom abrir armários, gavetas, tudo que você tiver, você abra. Porque principalmente as larvas astrais, elas se escondem, elas são pontos negros, a gente não tem uma definição de forma para ela. Por isso que foi dado esse nome de larva astral. E elas fazem buraco na aura das pessoas, né? Sim. Então você vai do fundo da sua casa, que é da última parede lá do quintal, que elas podem estar escondidas lá também, e você vai entrando todos os cômodos. Então nisso, conforme a fumaça vai passando por esses locais, ela já vai arrancando elas de lá. É interessante quando estamos fazendo defumação, tem momentos que parece que ela queima mais, né? Justo, tem locais que ela esfumaça mais, tem locais que ela esfumaça menos. Então depende da negatividade do local, tá? Então quando você foi pela casa toda e chegou na porta da rua, é aonde vai concentrar tudo ali e vai ser levado pelo guia ou pela corrente de orixá que você pediu para que leve aquilo embora. Então aquilo só vai sair, vai te acompanhando o caminho todo. Sim. Vai indo com a fumaça até lá. Quando chegar lá, o guia que está te ajudando ali na defumação, ele se encarrega de encaminhar eles para os lugares de merecimento na criação divina, tá? Certo. Nós temos, assim, as mais corriqueiras são dois tipos, né, de defumação. A de limpeza, que é a que mais usada, né, que a gente trabalha mais, que é a de descarrego, Sim. Aonde você pode, essas ervas que eu vou falar são algumas ervas de Exu, tá? Tá. Você pode usar palha de alho, você pode usar arruda, você pode usar bambu, você pode usar beijoim, você pode usar guiné, você pode usar, espera que eu anotei mais que um monte, você pode usar jurema preta. A jurema preta para Exu, ela é boa para tirar obsessores, tá? Então, principalmente em banho, se você sentir que está com algum obsessor, alguma coisa, você faz um banho de jurema preta. Sim. Tá? Que ela retira os obsessores. Bacana, legal isso. Que mais? Fedegoso também é uma planta de Exu, boa para fazer uma defumação. Alecrim. Bacana. Tem defumações que não são com carvão. Tem isso, não tem? Tem umas que já são mais fáceis, né? Hoje em dia você só põe o foguinho e ela vai. Olha, é legal, é prática, né? Sim. Mas o carvão também tem lá o fundamento dele, porque ele vem de uma larva, ele vem do fogo, né? Então ele também tem o fundamento na defumação. Então o bom mesmo, se você puder no momento, é fazer com o carvão. Certo. Mas se não dá, às vezes você está com pressa, às vezes não tem como, então você faz essas mais práticas, né? Essas ervas que você está passando, Menglades, elas são secas? Secas, para defumação seca, né? Tá. É melhor usar seca, ou os pós também, você pode usar pó,
uma defumação boa de prosperidade, você pode pegar dandá ralado. Dandá é uma bolinha, uma semente. Você rala ou você já compra ralado. Você mistura com alpiste e eucalipto. Tá? Essa defumação você não pode fazer na lua minguante. Você só pode fazer na lua cheia, na lua crescente, na lua nova, né? Certo. Porque é uma defumação para a prosperidade. Para o comércio é uma defumação boa. Ela para atrair, né, clientes. Olha, você falou agora uma coisa que o ouvinte tinha pedido. Uma defumação para atrair clientes. Então essa daí você... Essa aí é ótima para atrair cliente. E facinha de fazer. Olha, repete pra gente, por favor. Dandá ralado. Sim. Ou você compra ele já ralado, ou a bolinha, que ele é uma bolinha que nem a noz moscada. Sim. O alpiste de passarinho normal e folhas de eucalipto. Certo. Aí você mistura tudo. Você já pode até fazer um pote e deixar lá, porque não estraga, né? E vai defumando. Isso, sim. Vai defumando. Quando você precisa, uma vez por semana, a cada 15 dias, você pode defumar, tá? E só não na lua minguante, que como ela é uma defumação para trazer, né? Sim. Então, na lua minguante não. E você defuma de dentro para fora. Certo. Tá? Nada de fora para dentro, que aí você atrapalha a coisa, tá? Bacana, muito legal isso. E qual mais as ervas que nós temos hoje para utilizar, falando na força de Exu mesmo? Você pode usar pimenta de macaco. Eu não conheço a frutinha como essa pimentinha, mas pimenta de macaco é uma planta de Exu. Eu ainda não a conheço, certo. Mas é uma plantinha de... O bejuim, o guiné também faz parte. São fáceis de achar, né? São fáceis. A folha do bambu, né? Também é super fácil de achar. A mamona. Sim. O brinco de princesa. Brinco de princesa é bom para banho. Tá? Também ele tira obsessores. Bacana, legal. Uma planta também de Exu. Agora, tem também uma defumação que você pode... Você fez o descarrego e você está precisando de harmonia na sua casa, né? Às vezes a coisa está meio desarmônica e tal. Então, você pode usar alfazema, eucalipto, louro, hortelã, tá? Então, são ervas fáceis de achar e são boas para você trazer a harmonia dentro de casa. Que legal. Tá? Maravilha. São coisas que a gente pode ter plantado em casa. Eu tenho bastante coisa plantada assim. Mas tem em casa, na questão da seca, tem alguma técnica que a gente pode deixar a planta ficar seca com uma facilidade para que a gente possa conservá-la e utilizar nas defumações? Olha, eu só conheço aquela técnica de você deixá-la na peneira no sol. Sim. Tá? Ela fica lá bastante dias, né? Num sol forte, uma semana, ela seca bem. Aí você pode macerar ela com o pilão. Sim. E guardar nos potinhos, né? Que aí fica mais fácil para você utilizar. Faz um potinho grandinho, aí você não precisa ficar comprando. Você já tem em casa, né? Sim, verdade, exatamente. Para que os nossos ouvintes não precisem gastar, né? A forma prática, você planta lá, se você tiver como plantar, se não tiver, se algum conhecido tem, de repente você pega aquela plantinha ali, deixa secando na sua casa mesmo, no sol, de uma forma prática. Não precisa de muita coisa, né? Sim. Facinho você resolve isso. Tem alguma coisa de defumação aí, Rô? E aí a gente passa o tamanho. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Tem pergunta sim. E os ouvintes estão pedindo para explicar novamente sobre como é feita a defumação. Como é feita a defumação de limpeza. Explicar novamente, que é de dentro para fora. E para atrair, que é de fora para dentro. Pediu para a mãe explicar novamente. Isso. Tem muita gente chegando agora também. Ah, tá. Então vamos lá. Só Fala. Mãe Gladys, para quem está chegando agora aqui na Rádio Toques de Aruanda, a Mãe Gladys Camorim, hoje no programa Conversando com o Seu Tranca, está abordando o tema defumação e banhos. Tá? Então, envolvido em Exu, as ervas de Exu. Tá? Então você anota, pega o papel e caneta já para anotar as suas dúvidas aí, de repente também. Pode enviar para o MSN, que é conversando com seu tranca@hotmail.com, que a Mãe Gladys também, a professora Rose, o Ogan Paulo está na assistência também para receber a sua pergunta, como a Rádio Toques de Aruanda também está. Tá bom? Então é conversando com seu tranca@hotmail.com.
Mãe Gladys, repete pra gente então, por favor, os ouvintes estão chegando agora e estão pedindo realmente. Então vamos lá. Então quando você vai fazer uma defumação de limpeza, de descarrego, você vai até o fundo do quintal, se você tem um quintal, e você começa a defumar. Você abre todas as portas, todas as gavetas, tudo que você tiver fechado, você abra. E você vem fazendo do fundo da sua casa, passando por todos os cômodos, até chegar na porta da rua. Chegando na porta da rua, se você puder pôr do lado de fora, do lado esquerdo, do lado de fora, ótimo. Se você não puder pôr do lado de fora, você põe do lado esquerdo, atrás da porta da rua. Deixa ela queimar toda. Quando ela terminar de queimar, você pode devolver para a terra aquelas ervas. Você pode jogar num vaso, você pode jogar numa pracinha. Eu prefiro devolver para a terra do que jogar no lixo. Sim. Mas fica a opção, porque também se jogar no lixo já tinha que ser tudo que tinha que ser. Então não vai haver problema algum. Não esqueçam de acender a vela para o guia ou para o orixá, no qual está ajudando vocês estão fazendo a oração na hora da defumação, porque não adianta só defumar e não pedir. Não adianta só passar a fumaça, né? Você tem que pedir o que você está querendo com aquilo. Qual é a finalidade de você utilizar daquelas ervas? Então você vai pedindo, quem quer fazer uma oração faz uma oração, aí fica da religião da pessoa como ela acha melhor, tá? Certo. Respondido aí, Rose. Eu também tenho perguntas aqui pra você, viu? Vamos pegar uma de defumação aqui. Qualquer pessoa pode fazer a defumação de um terreiro ou somente a Mãe de Santo? Olha, geralmente no terreiro, a Mãe de Santo, ela tem uma pessoa própria que já tá craque na defumação, ela já conhece todas as ervas. Se vai ter gira de caboclo, ela sabe que erva usar. Por isso que a gente fala que tem que estudar. Sim. Porque se você for fazer um curso de ervas, você vai ter essas definições. Então, geralmente, o dirigente, ele escolhe uma pessoa que saiba. Porque ele não precisa se preocupar. A pessoa já sabe qual é a gira, qual é a erva que ele vai usar. Ele só comunica, estou usando isso, 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 e faz a defumação, tá? Bacana, legal isso. E, na verdade, mesmo a defumação que é utilizado nos terreiros, nós podemos usar nas nossas casas também? Pode. Você pode usar a mesma defumação. Entendeu? A que faz no terreiro, a que faz na tua casa, é a mesma coisa. Não existe assim, a do terreiro é especial. Não. A do terreiro também é uma junção da gira que vai ter, né? Às vezes, quando o dirigente entra no terreiro, dependendo das pessoas que estão ali, ele sente que está um pouco pesado demais. Aí ele pede para a pessoa encarregada reforçar alguma coisa. Então isso fica na hora, né? Alguns detalhezinhos na hora que você vai abrir a gira, você já sabe o que vai acontecer. Então você avisa a pessoa da defumação. Bacana isso, viu? Legal mesmo. Realmente é bem curioso, né? Porque muita gente acha que é a questão de estudar mesmo, né? Não porque de uma defumação, os detalhes do porquê bater cabeça, o porquê fazer um banho. Pois é. Acho que são dúvidas realmente que tem que se ter essas respostas, né? Pra gente poder saber, né? Senão você vai lá e se defuma, e aí? Pra quê, né? Pra quê? Pra que passou essa fumaça em mim, né? Mesmo quando você recebe a defumação, né? Que a pessoa está te defumando, não é só olhar ali, virar e acabou. Não, na hora que está defumando, você já pensa, né? Que me limpe, que saia todas as negatividades, para que eu possa fazer um bom trabalho e tudo mais, né? Não é só virar e acabou, a defumação passou. Certo. A defumação é um ritual, né? Sim. Ela é um ritual dentro da Umbanda e das outras religiões também, né? Isso é verdade. Em diversas religiões, né? Hoje nós vemos no catolicismo, no budismo, né? Sim, todos eles utilizam da defumação, né? Da erva para limpar o ambiente, né? Isso é o que mais... acho que é isso que quase todas as religiões se igualam, né? Na defumação. Isso é verdade. Que todas fazem. Tem razão. Estão perguntando aqui, Mãe Gladys, sobre o que é dandá ralado. Dandá ralado, olha, é uma sementinha. Ela parece uma noz moscada. Se você for na loja de Umbanda e falar dandá ralado, eles sabem. Ou esses caras que tem carrinho que vende erva, é super fácil. Não é difícil isso, não. Ou você já compra ralado,
ou você compra e rala. É igualzinho uma noz moscada, ele só é um pouquinho menor. Ah, tá. Então na loja de banda pode ser o que acha. Acha ali naquela lá da Liberdade, que é grande? Sim. Lá você encontra tranquilo. Bacana, pra quem tá em São Paulo, né? Pra quem tá em São Paulo. Aí, fora de Sim. São Paulo, acredito que as lojas de Umbanda devam ter, sim, dando a ralada. Muito bacana. Estou perguntando aqui por que em algumas casas, a ouvinte diz, eu sou da Boa Assistência de uma casa, por que os médiums giram quando está se defumando? Porque você tem que defumar à frente, atrás. O significado é quase o mesmo significado de quando você entra, você não sauda. O em cima, o embaixo, a esquerda e a direita. Sim. A defumação é a mesma coisa. Na hora que ele está defumando, ele está limpando o seu campo áurico da frente, das costas, da direita e da esquerda, né? Porque ele passa o incensário assim na sua volta, ele chacoalha na sua volta. Quando eles incensam o dirigente, tem casas que quando incensa o dirigente, ele bate 3 vezes o turíbulo no chão. Sim. É porque ele está saudando a esquerda do dirigente. Interessante. Tem uns detalhezinhos que às vezes as pessoas, né, você nem imagina que seja. Tem razão. Tá, mas é por isso, ele na hora que você gira, né, então ele pega todo o seu campo áurico, ele sauda toda a sua linhagem ali, tá limpando tudo. Porque os nossos guias espirituais, eles também, de tanto trabalhar, de tanta coisa, às vezes eles também ficam enrolados. Aí isso a gente aprende eu aprendi isso na magia de Exu. Nós ganhamos, cada turma ganhou uma parte, né? E a minha turma ganhou o manto desinvibilizador. Sim. Esse manto desinvibilizador, quando você abre, ele abre uma outra dimensão, aonde ele pega exclusivamente isso, esses seres encantados, essas larvas astrais, esses miasmas que às vezes ficam grudados nos nossos guias. Então o manto limpa, inclusive, os nossos guias. Sim. É tanto que na magia das 7 chamas, tem invocações para você limpar os guias espirituais. Porque eles trabalham demais, né? Quantas demandas que a gente nem imagina, quanto pensamento negativo que mandam pra gente por dia. Você não tem ideia. Certo. E eles estão ali, né? Não, lógico. Dizer que o guia, por mais que o guia seja entidade também, ela também busca evolução, o negativo também tem poder, né? Sim. O negativo não é nada diante das forças supremas. Não, tem um poder sim, tem o poder deles e os nossos guias estão também em evolução, né? Sim, então às vezes pode acontecer, é uma coisa muito forte, ou você está muito carregado. Sim. E aí o guia, coitado, também precisa de um apoio, onde a gente põe a velinha, onde você faz a firmeza, que é para dar aquela levantada no guia também, né? Porque não é que ele fique ruim, não. Ele simplesmente também tem essa parte negativa que às vezes acaba afetando ele. Pois é, realmente. E para defumação, Mãe Gladys, qual o melhor horário para se fazer dentro de casa? Olha, eu particularmente não imponho horário. Tem problema, eu faço a defumação. Agora, existe, né, pessoas que falam que até às 6 da tarde só pode ser defumado. Sim. Então, eu não ponho esse tipo de horário, tá? Tem que defumar, 10 horas da noite, a coisa pegou, é necessário? Vamos defumar. O ruim é que depois fica aquele cheiro forte, né? Sim. Mas talvez seja até por isso que foi posta essa regra de até às 6 da tarde. Porque não existe uma regra, uma defumação é uma invocação de ervas, uma invocação de orixá, de um guia, então por que esse horário? Alguns podem ter uma resposta. Eu, se precisar fazer, seja a hora que for, eu vou fazer. Tá? Com certeza, sem dúvidas. E me fala outra coisa, pra gente, eu tô passando aqui as perguntas dos ouvintes, tá? Tudo que eu tô perguntando são as questões dos ouvintes. Agora chegamos na época de ir na praia. É necessário defumar na praia também? Por mais que estamos num ponto de força, ou mesmo para quem vai numa mata, para quem vai numa cachoeira, é necessário fazer a defumação quando você vai fazer magia nesses lugares abertos? Olha, necessário assim, totalmente tem que fazer, é uma obrigação? Não, mas geralmente alguns dirigentes fazem sim, tá? Que é para aumentar ali
como a natureza é um ponto de força muito forte, se você faz uma defumação, mas aí é uma defumação diferente, tá? Você vai defumar ao redor do ponto de força, você vai achar ali onde que está mais forte na mata, por exemplo, e você vai fazer a defumação e pôr os filhos ali. Onde é aquele ponto de força. Aí você defuma ali, porque triplica a força da defumação. Tá? Então, tem dirigente que faz sim. Até porque nós médiuns vamos com nossos problemas, né? Sim. Os nossos problemas, o que aconteceu na nossa casa antes de chegarmos no ponto de força. É por isso que a gente fala, né? Tem que firmar em casa antes de sair, porque muita coisa acontece. Exatamente, para que realmente às vezes o médium não vá, né? Quantas coisas atrapalham às vezes o médium ir num ponto de força? Um ponto de força, ou mesmo no terreiro mesmo, né? Tem sempre alguém querendo não deixar você fazer. Essa é a verdade, sim, né? E toda religião, ela tem o seu ritual em casa, né? Porque assim, nós temos hoje o espiritismo que tem o evangelho no lar. Sim. O bandista fazer uma defumação dentro de casa faz parte do ritual dele mesmo, né? Sim, faz parte da religião, né? É um ritual da religião. Sim. Então, geralmente, quem é um bandista mesmo e segue ali a risca, faz. Bacana. Passando outra pergunta de um ouvinte, você, pra gira de Exu, também tem que defumar? Sim. Sim. Eu defumo a gira de Exu, sim. Principalmente, sabe? Porque quando o pessoal vem para uma gira de Exu, ele já vem que vem, né? Com todos os problemas do mundo. Você imagina, então, o tamanho da negatividade que possa ter ali que o pessoal traz numa gira de Exu. Verdade. Então, se você usar a jurema preta, a mangueira, a mamona, sabe? São ervas que ajudam bem para uma defumação de Exu. Porque você só usa uma defumação de Exu mesmo quando o negócio é muito pesado. Senão você usa mais a de caboclo, de preto velho, que é o alecrim, a arruda, os mais acostumados, né? A mirra, essas defumações. Então, quando você vai apelar, é porque a coisa na sua casa ou no terreiro em questão tá forte, a coisa tá feia, então vamos começar aí com uma defumação já de Exu, que é para já quebrar metade do que a metade ficou na tronqueira, metade você quebra na defumação, o resto os Exu tiram. Senão a gira fica muito bagunçada. Certo, certo. Tá? Oi, peraí, ela. Você acha que ela tem um monte ali? Bom, Camorim, ela... Pergunta do Duda Amorim. Certo. Ele pergunta se o dandá seria uma batatinha da erva daninha do tiririca. Olha, agora você me pegou. Se é uma batatinha, ela é dura, mas seria, ele quer dizer mole que nem a batatinha? Não, porque o dandá, ele é que nem a noz moscada, duro, sabe? Duro. Não sei, não vou dizer porque não sei mesmo. Quais são os melhores dias para defumação? Olha, segunda-feira é um dia bom, tá? Porque você já começa a semana bem tranquilo. E assim, no meio da semana, se der algum probleminha, você pode fazer uma numa quarta, também é um dia bom, tá? Um dia de Yansan, um dia forte para uma defumação, um dia legal. Estamos recebendo as perguntas pelo MSN. Então, a todos os ouvintes que também quiserem mandar a sua, conversando com o seu tranca, @hotmail.com, que a mãe Gladys Camorim está abordando o tema hoje, defumação e banhos. E hoje no programa ainda, o seu tranca vem também para responder alguns questionamentos, para nos trazer alguns ensinamentos, para falar um pouco sobre o mistério Exu Tranca Rua das Almas. E você não pode perder realmente, o programa hoje está maravilhoso. Mãe Gladys, tem muitas perguntas ainda aí? Tem mais aí, Rose? Senão vamos entrar nos banhos. O que acontece se você só se virar, defumar e esquecer de pedir em pensamento durante a defumação? Olha, ela não vai ser tão favorável como ela deveria ser.
Porque a erva, sem o seu pensamento, sem a sua fé, ela faz só uma parte do trabalho, que é o trabalho dela. Ela faz aquela parte. Agora, o que vai ajudar mais é o teu pensamento ali na hora. Sabe? Me limpa, leva tudo, não quero ficar com nada, e esse tipo de coisa. Mais uma? Vai. O ouvinte, o Cristiano, ele está confirmando sim que o dandá é sim a batatinha do tiriri mesmo. Ah, tá bom. Tá bom? E a Cristiane perguntou se o incenso tem a mesma função da defumação. Olha, a mesma não, tá? A defumação, como eu disse, o carvão tem uma parte fundamental, a erva seca ali também tem uma parte fundamental, o pó, se você jogar, que nem numa defumação de prosperidade também, você pode usar café, canela em pó, açúcar, tá? Noz moscada ralada, também você pode pôr numa de prosperidade. Então, ela tem uma força diferente, tá? O incenso, ele limpa, mas é aquela coisa, ele pega só aquele campo ali onde você pôs ele. Ele não expande como a defumação com o carvão. Mais, Rô? Legal. Deixa eu passar uma então, em Gladys. Eles estão perguntando se pode se usar as guias normalmente na defumação. Pode. Essa é uma, pode usar normal. Pode, até defuma as guias também, que é muito bom. Bacana. E a defumação tem que deixar realmente uma vela do lado, e um copo d'água também? É bom, né? Porque você está pedindo para uma força te ajudar. Seja ela qual você quiser, você está pedindo para uma força te ajudar. Se você vai fazer uma defumação de Exu, por exemplo, é lógico que você vai firmar lá fora. Se você tiver uma firmeza, alguma coisa. Se você não tiver, você vai pôr uma velinha no quintal antes de acender a defumação. Vai pôr a bebidinha dele ali e vai pedir para que ele te acompanhe, para que limpe tudo direitinho, tá? Mas é sempre bom sim pôr a vela, o copo de água, se quiser. Sempre bom. Bacana. Fala, Rô. Peraí, tem mais uma. Quantas ervas se usam para uma defumação de limpeza? Geralmente a gente usa as ervas em número ímpar, tá? Nunca deixar passar de 3 ervas, porque não há necessidade. As 3 bem escolhidas, elas fazem o serviço legal, tá? Não precisa pôr 5, 7 ervas, não há essa necessidade. Mas sempre ímpar. Se quiser pôr 5, pode pôr 5. Sempre em números ímpares. Pronto? Acabou aí? Tem bastante pergunta pro seu Tranca também. Ah, tá. Deixa o seu Tranca então daqui a pouco. Então vamos falar um pouco dos banhos, né? Pra gente terminar aqui então. Certo. Bom, para que serve o banho, né? O banho ele serve para limpeza da aura e para atrair os fluidos das situações que você quer. Porque o banho, existem banhos bem específicos, né? Eu quero um banho para atrair prosperidade, eu quero banho para atrair amor, eu quero banho para atrair o que você quer atrair ou o que você quer limpar. Tá? O preparo do banho também é um ato mágico. Não é ir lá botar água para ferver, jogar as coisinhas lá dentro e acabou. Não. O banho também tem todo aquele ritualzinho para poder ser bem feito. Então você se concentra, se quiser acender uma vela branca para o anjo da guarda, é muito bom isso para um banho. Aí você pega seu caldeirão, sua panela, põe a água ali. Aí a água vai assim, né? Varia do seu tamanho. Se você não for muito alto, você pode pôr uma quantia pouca. Se for muito alto, você põe uma maior, né? E aí você já está lá aí pensando, você vai fazer um banho de quê? Um banho de limpeza? Então você já está pensando que é aquele banho que você pode pedir para o sagrado trono do conhecimento, que é o trono vegetal, o trono que rege todas essas ervas, para que ele mante aquele banho, para que aquele banho tenha a finalidade certa para a sua necessidade. Aí você ferve a água, desliga, joga suas ervas lá dentro, abafa, deixa uns 15 minutinhos e depois você tira, porque o banho ele é melhor ser feito com a erva fresca,
do que com a erva já seca, né? Sim. Então, se for com a erva fresca, ele é melhor. Aí você abafa, depois joga as ervas na terra, devolve para a natureza. E quando você for lá, toma primeiro o seu banho normal, se enxuga. Aí você levanta aquela panela acima da sua cabeça, pede para o Sagrado Trono, para que ele mante aquele banho com toda a sua energia, para que você chegue nas suas conquistas. Aí você joga do pescoço para baixo. Essa água, quando ela é feita, no caso, ela precisa ser uma grande quantidade ou pode ser uma pequena quantidade e misturar com outra água? Você pode ferver uma parte, botar a erva ali, né? Sim. E depois você mistura com uma outra parte de água fria, se for tomar logo esse banho. Outra coisa boa também que dá para fazer, você pega as ervas, põe um pouco de água, bate elas no liquidificador. Sim. Porque tira bem o sumo dela. Aí quando ferveu, aí você pode pôr para ferver junto com a água. Que aí não tem o perigo de dar alergia ou qualquer coisa do tipo, né? Porque esse é o problema. Tem pessoas que são alérgicas. Se você ferver um comigo ninguém pode, você não aguenta depois. Certo. De tanto que você vai se coçar. Então isso é legal, você bate ali a erva, ela conserva na geladeira, se você fizer uma garrafinha, 1 semana, ela conserva bem, então dá para tomar uns 2 banhos. Legal. Dá para você segurar legal isso, tá? Em qualquer garrafa transparente? Essas garrafas de Guaraná, sabe? De água, de 1 litro. Sim. Você meio dá 2 banhos. Tranquilo. Certo. Tá? Agora outra coisa, aí você terminou o banho, né? Você não se enxuga, você só bate assim um pouquinho, tá? Não vai passar perfume, creme em cima do banho que você tira toda a finalidade dele. Coloca uma roupa clara e vai dormir, se for na hora de dormir. A gente só tem que tomar um certo cuidado com o banho de sal grosso. Por quê? Porque quando você toma o banho de sal grosso, ele faz buracos na aura, porque ele arranca, né? Ele arranha. Então ele faz buracos. Então sempre que você tomar um banho de sal grosso, você toma um banho de erva por cima. Porque é como se ela fizesse um cataplasma ali no buraco que o sal grosso fez para curar. Certo. Então toma um banho de sal grosso, um banho de erva logo em seguida. Porque o banho de sal grosso também, ele te suga, né? Ele limpa, mas ele te deixa meio caidinho. Porque ele leva mesmo. Então o de erva recompõe. Aquela energia toda que ele tirou, o de erva recompõe. Olha, bacana. Então quer dizer que a gente até sente até quando alguma coisa ruim deixa a gente, né? Sim, você sente. Na hora que você toma o banho, se ele for bem feitinho, você sente sim. Legal. Tá? Tem alguma pergunta aí, Rô? O Sanderson, ele perguntou que para o Exu Marabô, ele pode tomar banho das ervas do Exu para fazer uma ligação com ele, ou seja, fazer banhos de ervas direcionados para o Exu Marabô e assim fazer banhos cada vez mais fortes? Olha, é complicado, tá? Você não pode exagerar. Tudo que é de Exu, você não pode exagerar, tá? Tem que ser muito bem dosado, não é que nem um banho de caboclo. Tá? Então, você pode fazer um banho de Exu? Pode, mas assim, 1 vez por mês. E quando você tiver carregado, porque o banho ele não vai fazer com que você se ligue mais ao seu Exu. Ele vai sim pegar a energia do teu Exu ali, das ervas que você utilizou, ele vai te descarregar e vai levar embora o que tiver ali. O banho não vai fazer com que você se fique mais ligado a ele, tá? Então, cuidado, não vão ficar fazendo banho de Exu assim à torta e à direita. 1 vez por mês, se você sentir a necessidade, aí sim. Caso contrário, não é recomendado, tá? Tá. Tem mais aí, Rô? Bom, tem pergunta aqui também na hora que Então vai. passa aqui, tá? Então passa. Vamos lá. Tem um banho para cada gira, exemplo de caboclo, baiano, é necessário usar uma erva para cada gira? É bom, tá? É bom. Se você não sabe quais são as ervas de cada um, aí você vai naquela básica, né? Arruda, alecrim, guiné, espada de São Jorge, que são os de defesa. Mas se você puder fazer um banho para cada gira específica, é muito bom. Tá? Você trabalha até bem melhor.
principalmente para as pessoas que ainda não estão bem ligadas ainda com guia, que são médios novos, dá uma ligação bem legal na hora da incorporação. Bacana, legal. Realmente, quando se trata de caboclo, qualquer erva, né? Caboclo pega todas, né? Casca de fruta também, tem alguma que dá pra usar também, ou não? Casca de fruta, tem alguns guias que você pode usar. É que casca de fruta já cai um pouco mais na linha de cigano. Eles que usam mais a casca, a maçã, o morango, né? A uva, eles utilizam mais isso nos banhos. Ah, legal. Porque casca é bem fácil de achar também, né? Casca é. Mas, um banho de prosperidade, se você puser ali uma casca de laranja, pô, show de bola. Legal. Tá? Tem aí, Rose? Os banhos, Menglade, são feitos da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo? Estão perguntando. Olha, é melhor do pescoço para baixo. Tá? Porque, geralmente, muitos dirigentes, né, tem aí uma base de que você só usa na cabeça o banho do seu orixá. Ou o banho de rosas brancas, né? Isso daí não tem por que não. Tem alguns dirigentes que já acham que não, que você pode. É que nem uma vez eu estava num curso e foi dito o seguinte: quando você vai no mar, você tira a cabeça? Tem mais saldo que tem dentro do mar? Certo. Então você não tira a cabeça, né? Para entrar no mar. Então, aí vai de dirigente para dirigente. Pode. Então, falando sobre a pergunta do sal, o Marcelo Silva, ele pergunta que ele sempre ouviu falar que o sal é quizila de Oxalá. E sendo assim, ele é um banho com sal grosso, ele é recomendado? Olha, quando a gente entra nesse lado de quizila, tá, nós já estamos entrando num lado que a Umbanda não vai muito em cima disso, tá? Então, mas eu acredito que a finalidade do banho é a limpeza. Então, o Oxalá não vai se incomodar. Se for necessário naquele momento, de jeito algum ele vai se incomodar. Tá, tem uma outra pergunta aqui, Menglade. O ouvinte pergunta o seguinte: eu já ouvi dizer que para um momento de necessidade, pode-se passar o álcool no corpo para neutralizar a energia e colocar um banho de erva em cima. Isso é verídico? Olha, eu nunca ouvi falar essa do álcool, tá? Nunca ouvi falar essa. Vou averiguar aí com outros dirigentes, vou conversar para ver se alguém... Mas eu nunca ouvi falar de você passar o álcool e depois jogar o banho. Você já ouviu, Rose? Não? Não. Então, nós não vamos falar nada, porque eu nunca ouvi falar do álcool e depois o banho de erva. E aproveitando isso, os ouvintes estão perguntando aqui se as ervas e os banhos já estão postados no blog. E qual o endereço do blog? O que está postado no blog já são as oferendas de fim de ano para cada Exu, tá? Eu fui lá, conversei com cada um foi passando a sua, e isso já está postado, vai entrar mais Exu agora. Eu já tenho algumas oferendas aqui para o Paulo pôr no blog. E os banhos e essas ervas, o Paulo vai postar também hoje, depois do programa ele já posta. Amanhã tá tudo lá, vocês podem entrar e procurar. Legal, então. O blog que a Menglade se refere é o Capitão da Encruzilhada, tudo junto, .blogspot.com. Repetindo, capitãodaencruzilhada.blogspot.com. E o MSN para você fazer a sua pergunta também, porque daqui a pouquinho o seu tranque está já incorporado, diretamente do terreiro Templo Escola Caboclo Sete Espadas, na estrutura dele, no ponto de força dele, onde ele responde algumas dúvidas dos ouvintes, interage conosco, nos ensinando muita coisa. Então é muito legal mesmo. Então você pode enviar a sua pergunta, que é, o MSN repetindo, Capitão da Encruzilhada, não, olha, eu já confundindo tudo, conversanca@hotmail.com. Ok, Menglade. Bom, passar mais uma pergunta então de banho, tá? O mesmo banho que a pessoa faz pro corpo dela, ela pode lavar as guias sempre? Olha, as guias, eu já utilizo outro método para lavagem, tá? Primeiro eu passo ou na água mineral ou na corrente. Sim. Eu posso limpar ela com alfazema, ou eu macero a erva, ponho numa bacia e ponho a guia lá dentro. Peço para o trono
vegetal, que aquela imantação entre, né, chegue na minha guia, imante a minha guia, para que ela esteja apta para quando o guia cruzar, ela tá limpinha. Eu prefiro esse método, tá? Da maceração da erva para limpar a guia. Numa emergência, alfazema, tá? É uma coisa rápida, urgente, alfazema na guia, limpou. Mas eu prefiro a maceração. Bacana. E agora as guias também podem ser lavadas sempre pelos pontos de força, nas águas. Sim. Aí nem se discute, né? Obviamente. Só comentando que isso aí também perguntaram. Bom, estão perguntando se tem alguma erva que não pode ser utilizada em banho ou mesmo defumação. Olha, a que eu acho que é ruim para usar em banho, mas por quê? Porque ela pode causar uma alergia, é o Comigo Ninguém Pode. Sim. É a que a gente mais conhece que pode causar uma alergia, porque se ela ferver, você depois não aguenta, tá? Agora, das outras, todas elas têm o seu elemento, têm a sua força, elas podem ser usadas sim. Ótimo. Peraí, Ala. Boa noite, Alan, e a todos os ouvintes, tá? A Bela pergunta, ela quer saber se o sal reforça a energia que está no corpo, porque foi recomendado para ela que quando a pessoa está se sentindo mal, com a energia não tão boa, não é bom tomar banho, não é bom tomar banho de sal grosso, pois a energia que está no corpo é reforçada. Ela quer saber se isso é verídico. Então, o sal grosso, ele vai te deixar mais cansada? Vai. Por isso que a gente recomenda o banho de erva por cima. Porque o sal grosso não é que ele reforça a energia negativa, ele arranca ela. Tá? É como eu disse, isso eu aprendi no meu sacerdócio, com pessoas que o Rubens punha lá, que tinham a clarividência, que ele não tem, e elas diziam que quando você joga o sal grosso, ele faz buraco, porque ele arranha a sua aura. Então, tomou banho de sal grosso para tirar aquela energia, tem que tomar o banho de erva por cima. Bom, o melhor de erva depois do de sal grosso é o de hortelã. Porque ele forma um cataplasma, ele fecha aquele buraco, a sua aura se recompõe e você levanta. Teu astral levanta, você fica ótimo. O hortelã é muito vitalizador, né? É, o hortelã, uma planta de Xangô também, né? Extremamente vitalizadora. Tá? Tem mais alguma coisa aí? Tem sim. Existe algum banho para afastar más amizades? Puxa, más amizades? Olha, eu tenho um bom, que uma vez eu até recomendei para uma pessoa e foi ótimo. Pega uma espada de São Jorge, corta em 7 pedacinhos, pega um dente de alho, corta em cruz. Tudo bem, é um banho fedido, tá? Você toma e vai dormir, porque é duro. Corta o alho em cruz, com a casca, não tira a casca, bota isso tudo para ferver, depois você toma o banho do pescoço para baixo. Ele afasta qualquer coisa. Só que tem que ser de noite, porque você vai ficar fedida de alho. Aí de manhã você toma banho. Interessante, hein? Isso é muito bom, viu? Fala, Rô. O Fabiano pergunta se o banho de açúcar, após o banho de sal, reequilibra as energias. Ele quer saber se isso é verdade. Olha, eu acho que o de erva ainda vai repor melhor. Tá? Porque o de açúcar, você vai pôr, quando você usa um banho de açúcar, você põe uma pitadinha, né? Porque senão você fica um meladão, terrível. Agora, na minha opinião, o banho de erva recompõe muito mais do que o de açúcar, tá? Sim. Tem ervas específicas, né? Então só pode realmente estudar em cima disso e... para ficar passando todas as ervas aqui, a gente não teria tempo suficiente para isso. Sim. Eu tenho mais 2 perguntas sobre banho, então vou passar a primeira. Ensinar ao ouvinte a tomar o banho da seguinte maneira: colocar o sal no piso do banheiro e pisar em cima, e abrir o chuveiro. Então, aí eu não vejo a finalidade. Ele não escorreu por você para poder limpar, né? Fazer o que ele tem que fazer. Ele está limpando só o seu chakra dos pés. Porque a intenção, acho que pensam que o sal vai puxar, né? Pode ser, mas
Não acho que ele tenha tanta finalidade assim. A Patrícia pergunta se tem banhos para atrair empregos. Tem. Olha, tem um banho bom, ótimo de prosperidade, que você pode fazer. Eu não sei se vocês já ouviram falar num banho que é chamado banho de ouro. Não. Não. Esse banho de ouro é assim, é um banho extremamente pesado. Porque quando você pega a panela, você sente o peso. Tá? É só água e uma peça de ouro que está ali dentro. Tá? Mas se você pegar a panela, você sente o peso dele. Então você vai fazer o seguinte, você vai ferver a água, dentro você vai pôr uma peça de ouro e 7 moedas douradas. Certo? Certo. Quando terminar, ferveu ali uns 5 minutinhos. Quando terminar, você tira a peça de ouro, tira as moedas, e esse banho você vai tomar da cabeça aos pés. E a finalidade, quando você estiver tomando esse banho, você vai pedir que atraia o que você quer, né? É o trabalho, é o dinheiro, é a prosperidade. E aquelas moedas você vai pôr para correr. Você compra aí alguma coisa, dá 70 centavos, que é as moedinhas douradinhas, ou uma balinha, mas ela tem que ir embora, tá? Certo. Você pode fazer um banho de anis com noz moscada ralada e canela em pau. Depois você coa, tá? Por causa da noz moscada. Você coa, mas é um banho bom também para atrair emprego, prosperidade. Bacana, muita coisa legal, hein? Pois é, tem um banho bom, né? Mas isso pode ser tomado mesmo antes de uma entrevista, de repente? Pode. Só não pode ser tomado na lua minguante, tá? Não pode esquecer desse passo. Fala, Rô. O banho de arroz, o ouvinte, o Marcelo, falaram para ele que ele é descarregador. É verdade? Olha, o arroz com casca, não o arroz que a gente come. Aquele arroz com casca, ele tem essa finalidade sim. Porque ele vai soltar aquela água branca, como a da canjica. Certo. Mas, Rô? As pessoas estão mandando as perguntas para a Mãe Glácia responder também para nós aqui, para o seu Tranca responder aqui daqui a pouco. Só para o seu Tranca? Tá. Não, as perguntas do seu Tranca nós já recebemos, já até podem mandar para o MSN conversando com o seu tranca@hotmail.com, mas aqui já recebemos bastante já. A Rose agora também só tem pro seu Tranca lá. Bom, então você quer tomar uma água, Mãe Glácia, prepara. Vamos, por favor. Tá vendo? Tá bom, então. Então, ouvintes, não saiam daí, vamos para um breve comercial, mas já voltamos já com o seu Tranca em terra para responder os questionamentos e nos trazer mais alguns ensinamentos. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Ouvintes da Rádio Toque de Aruanda, é com muito prazer que hoje eu sou assistente do seu Tranca Ruas, para estar fazendo o programa Conversando com o seu Tranca, levando toda essa verdade, a gente apresentando essa entidade para vocês, esclarecendo as dúvidas, que são muitas, desse Brasil enorme e de todas as pessoas que querem fazer perguntas e fazer direto para a entidade, que nem muitas vezes não tem essa oportunidade. Então, Alan, boa noite. Boa noite, professora Rosa. Ficamos muito felizes em você estar com a gente de novo, viu? Muito obrigado. Eu sou assistente oficial do seu Tranca, porque nem a Cambone não pode vir, então eu sou assistente. Né, seu Tranca? A todos os ouvintes que também quiserem mandar os seus comentários, as suas perguntas no decorrer do programa, pode enviar para conversando com seu tranca@hotmail.com, que já tem o Logan Paulo para adicionar, para controlar as perguntas, os pedidos, muita gente fazendo pedidos também, viu? Agradecendo a pedidos que conseguiram alcançar, muito legal. Então o seu Tranca vem realmente para isso, para esclarecer dúvidas, para ajudar, para botar um pouquinho mais de fé no seu coração. Então é o que vem acontecendo muito com os nossos ouvintes aí. Muito legal. Estamos cheios de perguntas hoje. Seu Tranca, cadê? Seu Tranca, cadê o senhor?
Lá. Tá. Não, tô aqui. Não tô mais lá. Tô aqui. Aonde eu tô, afinal? É aqui. Aí. Tô aqui. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Isso. Boa noite pra todo mundo. Pra todo mundo. Isso. Então, seu Tranca, nós vamos começar hoje já o programa. Por favor. Tem um fã do senhor que pediu para o senhor mandar um abraço para ele. Quem? Marcelo Silva. É um companheiro. Abraço, companheiro. Um abraço pra você, Marcelo. Isso. Um abraço. Boa sorte na sua caminhada. Isso, seu Tranca. Obrigada. Eu prometi para ele que você vai mandar um abraço para ele. Prometi. Então... Muito abraço, né? Ainda pequeno. De longe, pode. Pode. Então, Alan, você quer começar com as perguntas? Ah, sim, com certeza. Bom, pra quem não sabe, está chegando agora, muita gente chegando agora, acho que os irmãos avisando aí, olha, o seu Tranca chegou lá na rádio. Nós estamos diretamente no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, com a mãe Gladys Camorim, incorporada com o senhor Exu Tranca Rua das Almas, que vem toda semana para nos ensinar, nos esclarecer, respondendo questionamentos, junto conosco, dando a cara para bater realmente nas críticas, e agradecemos muito a todos os comentários e elogios, tá? Bom, vamos mandar então umas perguntas aqui, e para quem quiser criar novamente, eu vou repetir a minha senha, que tem bastante gente chegando, conversando com o seu Tranca, @hotmail.com. Tá, e quem está enviando para a rádio, nós repassamos para a mãe Gladys Camorim também no decorrer do programa. Bom, vamos lá, professora. Pode perguntar. A Bárbara de Caieiras, tá? Eu gostaria de que falasse um pouco da Cigana da Estrada. Ela disse que vem na linha da esquerda. A Cigana da Estrada? Sim. Então, tá. Seu Tranca, você pode falar um pouquinho sobre a Cigana da Estrada? Tá falando. Tá falando. Eu sou um Exu, né? Ela é uma cigana. Nem é uma bombeja cigana. Como é que eu vou me meter na vida dela? Mas o que eu vou falar? Eu vou falar com você. Não é comigo, não. Com você. Com você. Então guarda a pergunta que amanhã eu respondo para ela no Magia Cigana, tá bom, Alan? Ah, legal então, Bárbara. Então, a professora Rose então se compromete em responder essa pergunta para você. Eu respondo para ela. Tá, então vou passar aqui uma pergunta para o seu Tranca. Seu Tranca, por favor, qual é o sentido das vestimentas das entidades? E quando vira exagero do médium? Olha, companheiro. O guia não precisa de vestimenta. Sabe? Porque eu já venho com a minha. Não preciso que meu médium ponha a vestimenta. Tem casas que os Exus trabalham de capa, com a sua cartola, sua bengala. É bonito, tá? Mas assim, importância pra mim, não vejo nenhuma. Eu trabalho aqui com a roupa que o cavalo põe, a blusa branca, a calça, essas coisas. E trabalho do mesmo jeito. Pode. Então, vejo importância pro guia, ele não quer saber. Já é, já pego. Já vejo isso, vai ficar lado, né? Esse tamanho assim de pé vai ficar roçado, não vai ficar bom. Quando é exagero do médio, realmente. Geralmente é exagero. Posso passar da sua, ela. Bacana, eu estou comentando que realmente então, o guia não tem necessidade então de muita coisa. O guia às vezes pede mesmo, e o próprio médium muitas vezes gosta de presentear e dar, né? Mas o guia mesmo, como o seu Tranca diz, já vem com a dele, né? Então ele vai trabalhar muito bem, com capa ou sem capa. Porque eu já vi entidade não falar, eu não vou trabalhar porque não trouxeram meu tal. A gente não sabe, eu praticamente não sei o porquê, mas eu também tenho essa visão que o seu Tranca passou, que eu acho que não tem necessidade, talvez, de muito aparamentos, né? Aqui no Templo Escola, a mãe Gladys deixa sempre muito claro que a roupa para trabalhar em gira é branca. E seu Tranca confirma isso para mim. Todo mundo de branco. É isso, uniforme. Isso. Ok. Bom, vamos lá. É a Ângela. Gostaria de saber como agradar a rainha das 7 encruzilhadas que apareceu no meu jogo. Tá.
Seu Tranca, agora vem uma pergunta de pombagira. Pombagira, tudo bem. Pombagira, a gente sabe. Então, Vai lá. ela quer saber como agradar a pombagira rainha, é isso, ela? Isso que veio no jogo dela. Isso, como agradar a pombagira rainha que veio no jogo. Então, ela que ela jogou jogo de búzios e veio essa pombagira rainha. Como agradar? Agora, pombagira. Ela não foi, só contou que veio no jogo dela. Então, não, veio no jogo de búzios. Então, por enquanto, só flor, tá? Pode fazer assim, você não colocou pra mim, ainda não sabe direito. Quer um agrado, dá umas flores, oferece pra ela, que ela vai gostar bastante. Tá legal. Suficiente, né? Acho que sim, tá ótimo, tá ótimo. Então, tá. Ó, o Alexandre, ele pergunta assim, seu Tranca, já é conhecido assim, já faz sempre perguntas, tá, seu Tranca? Então ele diz assim, seu Tranca, que ele não está conseguindo se concentrar na hora da gira, tá? Na hora que vai passar a consulta. Ele não sabe o que fazer, porque às vezes ele tem vontade de sair da gira, ele não tem vontade de ficar na casa, e outras horas ele quer só ficar, né? Então ele pede para o senhor dar um aconselhamento para ele. Acredito que não, acredito que ele é médio em desenvolvimento. De desenvolvimento? Bom, companheiro, das duas uma. Ou teus guias não estão querendo ficar aí, e vai chegar uma hora que você vai sair, não adianta, porque quando eles não quer, acabou. Não estão achando que é bom pra você. Ou você precisa conversar com o seu dirigente, que você pode estar aí com um impostinho, precisa fazer um descarrego e tal, pra melhorar. Aí você vai ter que ver com seus guias, tá? Pode ser que eles não queiram ficar, não. Quando eles não querem ficar, não fica. Isso, e complementando, ele diz assim, seu Tranca, que ele fez tudo o que o senhor mandou, por isso que o senhor já passou aí algumas coisas para ele fazer. E aí ele disse que ficou tudo na mesma. Então Deus quer, não quer. Então, é melhor você falar com o teu caboclo aí, acende uma vela pra ele, fala pra ele, se o senhor não quer, já me tira de vez. O que ele tira? Né, então é melhor, né, seu Tranca? Melhor. Então já tá respondida. Pode ir daí, Ala. Ótimo, a Priscila do Rio de Janeiro. Tá. Quando eu for fazer uma firmeza em minha casa, eu posso riscar o ponto do meu Exu e da minha pombagira, que eles riscam no terreiro, junto com a firmeza? Seu Tranca, quando ela for trabalhar na casa dela, é isso? Isso, quando vai fazer uma firmeza para a entidade, ela pode riscar o ponto dessa entidade também lá? Tá, quando ela vai fazer uma firmeza para a entidade, seu Tranca, ela pode riscar o ponto do Exu ou o ponto da pombagira para, vamos dizer assim, aumentar a firmeza? Pode, ela sabe qual é, e eles deixar ficar riscando assim, pode. Aí vai deles deixar ou não, né? Eu não deixo. Mas se o Exu dela e a pombagira dela deixa riscar pra... Pode riscar sim. Não, tá. Ok. Então, bom, seu Tranca, olha, o Gustavo, ele diz que ele é novato na religião e às vezes ele vai na casa de uma família que não tem troqueira nem tem firmeza. Então ele quer saber se essa família tem quiumbas. Porque às vezes ele vai lá, então ele quer saber se tem quiumbas. Olha, como é que é isso? Não posso dizer, afirmar aqui agora pra você que tem quiumba. Mas se você vai fazer lá uma entidade, né, que reúne mais de muita pessoa, e você não fizer uma firmeza, você pode ter ido lá assistir e levar um quiumba, levar um obsessor, e aí fica tudo livre, uma bagunçona mesmo. Tem que ter firmeza, assim, pode não ter tronqueira, mas tem que pular a vela do Exu, a pinga, da pombagira, a champanhe, o cigarro, tem que fazer isso sim, tem que fazer. Monta um altarzinho, não precisa ser, bota lá uma vela de Oxalá, uma vela dos guias lá da casa, ou do caboclo, não sei, quem for mais forte ali pra trabalhar. Mas tem que ter sim. Ótimo. Senão não dá, né? Precisa da firmeza, né? Então precisa da firmeza. Bom, eu passei daqui, pode ir daí, Alan. A Luiz Fernando, ele é do Rio de Janeiro também, ele pergunta o seguinte, saí de uma casa agora, eu posso trabalhar com os meus guias e atender as pessoas que estão me procurando na minha casa? Isso. Novamente o nome dele, por favor. Fernando. Fernando, tá. Ele... Bom, vou repassar a pergunta. Ele é do Rio de Janeiro, ele questiona o seguinte, ele acabou de sair de um terreiro, se desligar de um terreiro e gostaria de saber se ele pode trabalhar com os guias na própria casa, atendendo as pessoas que estão procurando. Tá.
Seu Tranca, o Fernando do Rio de Janeiro, ele acabou de se desligar da casa onde ele trabalhava. Então ele quer saber se ele pode começar a fazer os atendimentos na casa dele das pessoas que estão procurando ele. Então aí, você tem que fazer suas firmezas para fazer isso. Porque senão sua casa vai ficar lotada de coisa, porque as pessoas estão te procurando, não é porque elas estão felizes, né? Só vem procurar a gente porque tá com problema. Então você faz as firmezas na tua casa, direitinho, aí sim você pode atender esse cara. Tá, e quais as firmezas que o seu Tranca pode nos dizer que é necessário para o nosso irmão aí fazer? Tá, e quais as firmezas ele pode fazer na casa, seu Tranca? Para ele ter o mínimo de sustentação para começar o trabalho. A primeira coisa, você faz lá um canto lá, os Exu teu, né? Firma eles lá. Você podia fazer uma casinha melhor, né? Porque aí já fica com vela de 7 dias direto. E aí você vê qual é o seu guia de frente aí que trabalha, né? Se é um caboclo, você faz uma firmeza desse caboclo. Se é um preto velho, um preto velho. Depende qual for o teu guia de frente de trabalho aí. Mas os Exu tem que firmar, senão a casa cai. Mesmo. Tá. E existe algum cômodo diferenciado que ele possa fazer isso? Pergunta para ele também, por favor, professora. Pergunto. Seu Tranca, existe algum cômodo que ele pode fazer mais específico? Tem que ser o do fundo, tem que ser na frente? Qual cômodo assim que ele poderia usar na casa dele? Quem vai atender, né? É. Pra fazer quem? Exu? Não. Para fazer os atendimentos. As firmezas, ele sabe que tem que fazer a casinha, para fazer os atendimentos, não é isso, Alan? É melhor não entrar muito dentro da tua casa, né? Se pudesse ver assim na frente que não entre dentro da casa, para chegar lá no fundo, sabe essas casas que andam assim? É melhor. Se bem pouco entre na sua casa, é bem melhor. Yeah. Bacana. Ah, manda um abraço pro Jumirim. Essa menina é um demônio. Bom, vamos mais daqui da minha, seu Tranca. O Sanderson, ele disse que tem o seguinte, ele tem o Exu Lalu como escora dos guias dele. Ele pergunta se é viável incorporar ele também ou deve só trabalhar com o Exu diferente dele, que é o Marabu. Marabu trabalha, o outro só sustenta, né? Aqui você botar um monte de Exu aí e outra, se ele tá nessa situação, não é pra ele ficar incorporando e nem vai, né? Ele sabe que quem vai trabalhar é o Marabu aí. Tá bom. Então, tá bom. Obrigada. De nada. O Exu Lalu, ele é um guardião? Oi? O Exu Lalu, ele é um guardião? O Exu Lalu é um guardião, seu Tranca? Tô repassando a pergunta. Foi de correio. Ele é que eu sou besta. Vou ficar dedando os caras. Falo nada, não sei. Não vou mesmo. Ele não vai denunciar. Você fica dedando os caras assim, ó. A gente depois toma bronca. Pode. Não, tá. Bom, vou passar aqui a Flávia. Pode falar, Flávia. Ela pede oração para o pai dela, que desencarnou na quarta-feira. Ela pede? Oração para o pai dela, que desencarnou na quarta-feira. Tá, mas olha, eu não vou passar para o seu Tranca, vou deixar anotado. Tá. Aí a mãe Gladys passa a oração para ela, tá bom? Tá bom. Melhor, né? Melhor, porque seu Tranca, não desencarne, uma oração para o pai da Flávia, ele desencarnou na quarta-feira. Ela pede uma oração. Então, é melhor passar para a mãe Gladys, né? Melhor. Não assim uma coisa para essa finalidade no momento. Tá? Então, eu vou deixar aqui anotado, tá, Ana? Certo. É isso, que aí, se a mãe Gladys achar que tem que fazer alguma sustentação, alguma firmeza, ela já faz, tá bom? Perfeito. Melhor, né? Sim. Então pode passar outra pergunta daí. Bom, Luciano de São Paulo. Tá. Qual usada para o Exu do Lodo? Qual a roupa? Qual a erva? Usada para o Exu do Lodo. Isso. Tá. Seu Tranca, o Luciano aqui de São Paulo pergunta qual a erva usada para o Exu do Lodo. Pra fazer o quê? Banho. Banho? Hoje o tema do programa foi banho. Olha, vocês pensem numa coisa. Não é pra ficar fazendo banho de Exu toda hora. Porque isso não vai dar certo. Banho de Exu é de vez em quando há necessidade. Banho de Exu não é igual banho de caboclo, de preto velho, assim. Tá? Se você quiser tomar um banho, se houver a necessidade de tomar um banho pro Exu do Lodo,
você vai usar, sabe, como é aquela fruta que é feia por dentro? Que é feia por dentro? É meia roxinha, feia, molenga. Não. Romã? Não. Figo. Sabe aquele que é feio? Então, daquela folha. Mas é de vez em quando, não é pra ficar tomando. Assim, toda hora. Opa, vou tomar banho de Exu hoje. Não dá certo, hein? Fique bem claro isso. Certo. Então tá, vou passar aqui porque, olha, o Orizomar é assim, é o acompanhante do programa, ele sempre passa pergunta, ele sempre acompanha o seu Tranca. Então, seu Tranca, o Orizomar, que você sabe que a mãe Gladys acompanha ele quer saber se ele vai ter uma boa caminhada na casa de santo que ele está se iniciando. Mas ele não estava montando uma? Eu não sei dizer para o senhor, aqui ele escreveu que está iniciando. Está começando uma casa nova. Então, ele quer que ele está iniciando, isso aí. Está começando. Isso. Você se pergunta, você se sentiu bem lá? As coisas foram favoráveis a você? Você sentiu que seus guias gostaram de estar ali, gostaram de trabalhar? Porque depende de tudo isso para você ficar numa casa. Você achou que a casa te dá uma sustentação necessária para você levar esse teu trabalho adiante? A tua casa nova que você entrou te dá curso e te ensina? Se ela faz tudo isso, você está no caminho certo. Certo. Ele é nosso acompanhante, tá? Nossa, assim, é um ouvinte mesmo. Ouvinte, ele é ouvinte do programa do seu Tranca, ele é ouvinte do programa da Carmen. Ele é ouvinte, acompanha nós mesmo. Tudo que ele pergunta, ele nos acompanha no MSN. Então, Sim, bacana. Legal mesmo. Os ouvintes realmente estão nos acompanhando muito em todos os programas. Muito legal. Bom, vamos lá mais uma então? Pode passar. Mirela, tá? Tá, Mirela. Para a Dama da Noite, qual o seu ponto de força, banhos, oferenda, o que eu posso fazer para ela? Tá. Então eu vou escolher o banho para perguntar para o seu Tranca, tá bom? Porque aí são 3 perguntas em uma, eu vou escolher o banho, tá bom? Que hoje o tema do programa foi banho, tá bom? Certo, então vamos fazer. Como tem gente perguntando de Pombagira, para não deixar essa pergunta no ar, porque aí a gente acaba não conseguindo responder, um dia que puder a mãe Gladys falar de Pombagira, né? Isso, eu passo para ela preparar o próximo programa para falar de Pombagira, né? É o meu programa que é fazer Pombagira. Só um pouquinho, seu Tranca. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom. Então tá, então eu posso pedir para ele passar um banho da erva da Dama da Noite? Sim. Eu não vou fazer nada. Não? O quê? Essa mulher é dica. Não. Só 3 ardinhas. Não? Então posso pedir para a mãe Gladys falar no próximo programa sobre Pombagira e ela fala? Aí é problema de vocês, Pode. Então, Alan, no próximo programa eu vou passar para a mãe Gladys para a gente falar sobre o mistério Pombagira. Tá bom. Tá bom? Assim, fica melhor, né, seu Tranca? Então tá. Então, seu Tranca, o Rafael aqui pergunta qual a importância da fundanga em um trabalho de descarrego. Opa, companheiro, importantíssima, só que assim, ó. Exu gosta muito de pólvora, mas se ele ficar muito perto, a pólvora leva nós. Então, ter cuidado com pólvora também, tá? Porque ela abre um buraco enorme, e ela suga tudo que tem. Tá? Às vezes só ela já resolve o problema. Faz um tridente de pólvora entrar dentro, você vai ver como resolve. Companheira, é verdade. Verdade, bota os nomes ali, opa, sugo com todo mundo. Aí eu corro, né, porque ele não me pega. É assim que corre. É bem assim, você só vê Exu pulando pra tudo quanto é lado, fugindo do buraco que ela abre. Pode perguntá-la. Tá, Rogério Andrade, de Carapicuíba. Rogério? Ele é muito devoto ao seu Tranca Rua das Almas, está passando por um momento difícil. O que pode fazer para o seu Tranca ajudá-lo? Tá.
Seu Tranca, o Rogério, ele é muito devoto do senhor, tá? Ele faz uma certa coisa. Ele está passando um momento bastante difícil, bastante apertado. Ele está perguntando o que ele pode fazer para o senhor para dar uma amenizada nisso. De dinheiro? Ele explica qual que ele está passando o problema, Alan? Não. Tá. Porque seu Tranca está perguntando se é dinheiro. Não, então, pede pro seu Tranca, se possível, passa uma questão, algo talvez, se não puder passar, algo neutro, né, que possa ser feito para qualquer dificuldade. Então, seu Tranca, pode passar para que serve para qualquer dificuldade? Faz ou aquele padeiro lá de 4 bolinhas, sabe? De água, uma bolinha de água, uma bolinha de pingo, uma bolinha de dendê, uma bolinha de mel. Aí bota umas pimentinhas. Você sabe que, aí, né, quando a gente foi lá pedir, pro Exu falar as oferendas de fim de ano, aí o capa ficou falando, né, a oferenda dele. Aí ele virou e falou assim, se puser pimenta murcha, vai murchar o ano inteiro sua vida. Então, não põe pimenta murcha pra Exu, que Exu fica bravo, hein. Mas faz um padê, bota uma pinga, um charuto lá, um cigarro, se não tiver dinheiro. Os 4 padês, né? Mas pode fazer as 4 bolinhas no mesmo unidade. Tá? Bota assim, água, perto do dendê, né? Aí o mel que já dá uma... porque o dendê dá aquela levantada, e o outro de pimenta. Intercala, sabe? Isso. Então, olha, esse é fazer exatamente essa entrega com essas 4 forças com a energia já vai ajudar bastante. É uma neutra. Tá. Me fala uma coisa, professor, assim, nós temos os ouvintes que eles não... Entendi. Nem sempre eles sabem, né? Na verdade, como que funciona o procedimento, como fazer, os elementos. Não sei se o seu Tranca puder falar, senão nós mesmos falamos como que monta a oferenda. Né? Se puder falar os detalhes, assim, exemplo, a farofa, pegar e molhar, deixar no ponto, fazer a bolinha, enfim. Todos aqueles detalhes que talvez os nossos ouvintes não saibam. Entendi. Então, Alan, se você quiser explicar, pode ficar à vontade, né? Para explicar sobre as bolinhas, tá? Que são tão importantes para fazer essas bolinhas dos 4 elementos, né? Então, ela é bastante importante. Então, se quiser explicar, pode. Se quiser, eu posso pedir para a mãe Gladys postar amanhã no blog, não tem problema. Então a gente deixa no blog, mas é bem o simples. Melhor, né? Vamos fazer o padê, deixar o padê, fazer a farinha com a água, no caso, né? Deixar ela um pouco mais, a ponto de montar uma massinha mesmo e fazer as bolinhas que o seu Tranca falou. Mas vamos fazer isso, deixar a mãe Gladys colocar então no blog, tá? Isso. Porque às vezes as questões vêm pedindo, na verdade, detalhes no esclarecimento, né? Tá calor? Os 4 elementos, tá. Eu não. Então tá. Seu Tranca, é importante essa, tá passando, a ouvinte está falando que a amiga dela, ela quer saber o porquê de tanto sono quando ela entra no centro e até mesmo quando ela está ouvindo a rádio. Dorme. Companheira, essa precisa tomar um banho de Exu. Tá precisando. Pega aí, dá umas ervinhas, tá precisando. Pega aquela lá da Jurema Preta, olha, os bichos vão embora, você vai escutar rádio, vai no terreiro, vai ficar bem. Então, a nossa ouvinte, ela passa mal. Então, ela tá pedindo que, ela tá tendo muito sono, então ela pediu. Então, um banho... Quem vai tirar tudo desse pessoal aí? Aí ela consegue escutar eu. Bacana. Pode falar, Alan. Mais Humberto, tá? Fui ao centro e me disseram que a cigana da minha mulher está segurando o meu caminho para que eu não arrume emprego. Estou desempregado há 1 ano e a cigana quer que eu peça desculpas por um problema que tivemos no relacionamento, mas que já estava tudo resolvido. Gostaria que o seu Tranca me orientasse. Tá, seu Tranca, o ouvinte, o Humberto, ele foi no terreiro e ele ouviu que a pombagira da esposa dele estava segurando a parte de trabalho dele por um problema que ele teve no relacionamento. Só que ele já tinha resolvido com a mulher. Faz 1 ano que ele está desempregado. Isso, pombagira é essa? Falou o nome dela? Não. Então, ele que pediu uma orientação para o senhor nesse aspecto. Porque a pombagira quer que se desculpe, mas ele falou que já está resolvido o assunto. E essa de bronca, Olha.
uma oferenda pra ela. Dá umas flores, dá uma champanhe, né? Dá ali um padezinho, um cigarrinho, dá um agrado pra mulher, pede desculpa pra ela na hora do agrado, então, né? Já que ela tá brava por causa disso. Aí ela vai dar uma melhorada. Que ela também não pode atrapalhar o casamento, né? As coisas acontecem, mas todo mundo aí é vivo, tá suposto de erro, essas coisas todas. Então ela tem que entender. Não é que ela vai entender, ela tem que entender. Tá, mas isso pode acontecer normalmente. Isso pode acontecer normalmente? Sim. Pode acontecer normalmente. Mas agora, eu vou fazer essa pergunta pro seu Tranca, porque eu já presenciei isso. Tá. Eu já presenciei da Pombagira levar, ter um problema entre o casal e a Pombagira levar um problema, aí é uma questão de trabalho, ela levar um outro tipo de problema. Agora eu pergunto assim, não tem o lado do médium? Opa! Exatamente. A Pombagira tem que entender. Né? Será que é só a Pombagira que tem que entender? Ou será que a mulher dele não perdoou? Acho que são questões a serem perguntadas, né? É Pombagira, né? Ela não quer destruir um casal. Ainda mais é no cavalo dela. Ela não quer destruir o casamento. A função dela ali é trazer harmonia, não destruição. Então tem alguma coisa que não tá batendo aí nessa história. Falta uma pecinha. Tá. Então, assim, dá entrega sim, eu aconselho, sim, dá entrega, como o seu Tranca falou também, eu assino embaixo aquilo que o seu Tranca, mas assim, conversa também com a esposa, né, seu Tranca? Conversa com a esposa também. Tá, olha, pode se mandar aqui a mala? Pode mandar. Então tá, seu Tranca, o Magno, ele é até ouvinte nosso, então ele fala assim que ele colocou assim, seu Tranca, eu sou bruxo e estou iniciando agora na Umbanda, eu queria um conselho espiritual. Tem algum problema ficar em duas doutrinas? Não, porque bruxaria não é religião, é filosofia de vida. Tá. Então não vai trazer problema pra ele? Ele pode ficar um pouco confuso, né? Porque dá uma coisa. Mas Wicca é filosofia de vida e não religião. Tá. Professora? Oi, tá aqui. Ok. Algo mais a comentar sobre isso? Não, mas eu acho assim que ele vai ter que separar bem, né? O que é da Umbanda, apesar de ter toda a parte da Mãe Terra, né? Já na Wicca, ele vai falar da Mãe Gaia, então ele tem que estar realmente separando bem os assuntos para não trazer conflitos, não é isso, seu Tranca? Vai ficar todo enrolado, com a cabeça, né? Ficar todo enrolado. Não, no fundo, é tudo a mesma história, mas são diferentes nomes, diferentes modos de cultuar, diferentes histórias, cada um traz a sua história. Certo, vamos lá. Ok. Bueno do... Pode falar. Bueno do Paraná. Tá, o Bueno. As coisas do meu Exu estão guardadas no meu quarto, tem algum problema? Tem algum problema? É. Então tá. Seu Tranca, o Bueno pergunta assim pro senhor, se ele guarda as coisas do Exu dele no quarto, se tem algum problema. Mas não aconselho. Entendeu? Vai dar o quê? Que ele guarda roupa? Roupa, isso, todos os paramentos. Dentro lá daqueles coisas, né? Tá. Eu acho que eu devia, mas não vai matar ele, não. Tá? Também não vai trazer carga. Não vai trazer? Não. E o que você aconselha? Guardar onde? Não tem um outro lugar sem ser no quarto que ele dorme? Fechacinho? Gaveta? Fez ser dentro do armário, ser numa gaveta? Uma gaveta só para aquilo? Isso, se separa, né, as coisas. E você vai misturar com as roupas de uso, com as roupas de trabalho? Não é bom. Porque a tua roupa de uso pro terreiro, você tem que, sabe como lava, né? Tem que lavar lá no sal grosso, uma vez por ano, aquela coisa toda. É uma roupa porque ela não é pra ficar assim, né? Como essas roupas nossas, assim, que vocês usam assim.
Né? Então, que ela fique separadinha lá, bota um sarrafo, as coisas separa. É bom separar. Ok. Tem pergunta daí, professora Rosa? Tem sim. O Gustavo diz o seguinte, que no começo, o seu Tranca, ele acendia a vela pro anjo da guarda dele e ele ficava conversando. E aí ele sentia arrepios, calafrios, formigamentos, e do mesmo jeito que ele sentia assim nas primeiras vezes no terreiro. Mas hoje ele já não sente mais nenhuma sensação. O que está acontecendo? Acabou tudo? Acabou. Pelo que ele diz, ele não sente mais nada. Ué? Queremos ir embora? E companheiro, o que você fez aí de errado? Algo tá fora do lugar. Algo está fora do lugar, sim. Falou com o dirigente lá? Não, ele só passou a pergunta. Então, eu acho que você deve falar com o seu dirigente, já que você frequenta um local, né? Porque o dirigente vai poder ver ali na hora, no ato, o que está acontecendo com você. Ok, professora. Tá aqui? Tá. Então, pode passar uma pergunta? Claro. Qual é a relação dos Exus com a Quimbanda? Tá. Seu Tranca, qual é a relação dos Exus com a Quimbanda? É muito complicado. Exu é de bandeiro. Não tem como não. A gente só muda de banda. Um Exu na Quimbanda não é igual um Exu na Umbanda. É bem diferente. O jeito de você firmar, o jeito de você assentar, o jeito de dar para ele comer é bem diferente. Agora, os fundangos lá, eu não vou falar não. Aí coisa que deixa quieto. Mas pra gente ter um entendimento em cima disso, nós hoje temos uma relação muito negativa do que da Umbanda e Quimbanda, né? Até pela ligação do nome. Tá. O que realmente difere, até pra nós, irmãos de fé, ou mesmo as pessoas sendo questionados com isso, o que pode se dizer dessa diferença exata? O que é Quimbanda? Se eu deixo para Quimbandeiro, sendo as entidades que nós trabalhamos, o que nós podemos dizer contra esse comentário muitas vezes? Que é macumba, é macumbeiro, quimbandeiro, umbandista. Então, o que é essa relação que nós podemos ter em relação ao Quimbanda para Umbanda? Tá, seu Tranca, o Alan, ele levantou assim uma questão bem interessante. Ele pediu para o senhor, assim, tentar se fundamentar um pouquinho mais qual é a diferença porque se todos os Exus são quimbandeiros, então qual seria a principal diferença de um Exu da Umbanda, de um Exu da Quimbanda? Porque quando as pessoas vêm de fora, elas generalizam. E até para nós, qual que seria, assim, um ponto para que a gente pudesse diferenciar? Primeira coisa, Exu da Quimbanda não faz nada se não pagar. Se não pagar, companheirada, não tem acordo. Não adianta vir, estou precisando, vai precisar, não manda. Na Quimbanda, você paga pro Exu, certo? Não é nem pro Pai Santo, você paga pro Exu, que é que ele quer ali. Você vai pagar pra ele. Tá? Então não tem acordo. Não tem negócio se não tiver um franguinho antes. Não tem negócio. Tá? O jeito deles incorporar é diferente. Tá? E o trabalho deles é diferente, entendeu? Eles lidam... eles têm uma outra visão, porque a Quimbanda mostra uma outra visão, onde o Exu também vai evoluindo na Quimbanda. Tem todo o processo de toda religião normal, tá? Mas na Quimbanda às vezes eles vêm mais pro chão, porque eles são mais terra, então eles estão mais puxados pela energia da terra, tá? Mas o foco não tem acordo, não tem, banheira não tem. E eles comem sim, tem que matar pra eles, senão... Alan, eu vou levantar mais uma questão aqui com o seu Tranca, ver se ele pode me ajudar. Porque assim, quando a gente pega a raiz do nome Umbanda, então significa Deus, Banda significa que é um Deus que faz parte de toda uma banda, que faz parte de toda um grupo de pessoas. Certo? Então, é isso. Quimbanda, a raiz Kim, banda nós já sabemos que é um grupo que se destina. O senhor sabe a raiz dessa parte Kim?
Companheira, se a gente for entrar nesses detalhes de Quimbanda, como que eu vou dizer? Eu vou sair da minha linha de Umbanda. Tá. Certo? Eu quero ficar na linha de Umbanda. Mas eu acho que deu pra responder, né, Alan? Certo, deu. Deu, né? Ótimo. Você tem pergunta aí? Oi? Tenho. Seu Tranca, a ouvinte quer saber, que ela quer saber como conversar com os guias, se ela tem algum. Como é que ela conversa com os guias, se é que ela tem algum, ainda ela não pergunta. Todo mundo tem, companheira. Isso todo mundo tem. Você pode não estar em contato com eles, mas quando você nasceu, teve lá uma falange que vem aí pra cuidar de você. Isso todo mundo tem. Lá o seu caboclo, o seu preto velho, o seu Exu, o seu Bambalino, tem tudo. Agora, como que você vai conversar com ele? Olha, o meu melhor método, né, que todo mundo usa, é através de uma vela. Você acende a velinha, conversa ali, vai sentindo a energia chegar perto de você, e vai sentindo, chega uma hora que fica forte. Mas quem tem, né? Todo mundo tem. Às vezes você não vai trabalhar de médium incorporante, você pode trabalhar de outra coisa. Mas quem tem. Mas é melhor assim, né? Mais simplesinho, pra quem não conhece muito. Uma velinha verde lá pro caboclo, né? Uma branquinha preto velho. Essas coisas. Certo. Pode vir, Alan. Antes, só passando pros ouvintes, a Mãe Gladys Camorim, nós estamos transmitindo diretamente do Templo Escola Caboclos e Espadas. E a Mãe Gladys Camorim está incorporada do Senhor Exu Tranca-Rua das Almas, que toda semana vem para nos orientar e responder os questionamentos dos ouvintes. Então, o MSN para que você possa adicionar, enviar perguntas também, algum comentário, é conversando com seu tranca@hotmail.com. Bom, vamos lá para mais uma. Vindo de Minas Gerais, a Dilma pergunta. Tá, Dilma, tá. Para casas que tem muita confusão. Para casas que tem muita Confusão de família, o que pode ser feito? Eu não entendi a parte para casas que tem muita Confusão em família. confusão em família. O que pode ser feito para amenizar isso? Então tá, seu Tranca, para casas que tem muita confusão em família, o que pode ser feito para amenizar essas brigas, essas discussões? Família já é problema, né? Por isso chama família. É uma casa que deve ter muitas pessoas. Não, mas ela assim sabe fazer as coisas, ou será que ela é só um ouvinte que não entende assim? Alan, você tem a informação se ela é uma ouvinte só? Não, vamos considerar que seja uma simpatizante, tá? Isso, uma simpatizante. Coisa. Tá. O bom seria fazer uma defumação para harmonizar, né? Mas uma de harmonia. Uma defumação de harmonia. Se ela é só uma simpatizante, a gente pode mandar ela fazer outras coisas, né? Porque vai que dá errado, ela não vai conseguir firmar direito, essas coisas. Eu acho que o melhor para ela que não entende direito, uma defumação de harmonia. É melhor. Não vai trazer nada dela fazer errado e aí a coisa piorar. Melhor. Ok. Ótimo, né? Sim, você tem perguntas aí? Tenho sim. Seu Tranca, ó, a Fabiana, ela quer saber se vai dar certo o emprego que a amiga dela vai levar, a amiga da mãe dela, vai levar o currículo dela. Se vai ter aí um bom caminho aí pela frente aí. Uma corridinha de gira? Já eu respondo. Tá, já tu responde? Já eu respondo. Então tá, faça uma sua enquanto ele corre essa gira, Alan. Ok, Camila de São Paulo. Tá. Qual a diferença de usar a guia cruzada? Ela diz o seguinte, ouvi dizer que nós usamos as guias cruzadas, as entidades usam as guias retas no pescoço. Isso é verdade? E o porquê? Tá. Seu Tranca, a Camila de São Paulo pergunta assim, que os médios usam a guia, ela ouviu dizer que usam as guias cruzadas e que as entidades usam as guias retas. Então ela quer saber o porquê, se isso é verdade ou não. Qual o fundamento da guia cruzada e da guia reta? Olha, a gente aprende aqui, esse povo aqui que está aqui, os médios aí, aprende o seguinte, só usa guia cruzada na nossa linha quem é dirigente. Quem não é dirigente, não usa linha cruzada, certo?
Ali, ela pega... Ela pega o umbigo, o plexo solar. Quando vem um ataque, daí para defender. A de frente, tá? Quem usa são os médios. E ela pega aqui, ó. Ela só fecha aqui. Ela fecha no umbigo e pega também no caso cardíaco. Ela faz isso aqui, ó. Certo. Aí ela fechou assim, dessa forma. Uhum. Tá. Mas é só isso, viu? Porque elas vão defender do mesmo jeito. Cruzada, não cruzada, de frente, não de frente. Se ela bem trabalhada pelo guia, ela vai se proteger de qualquer jeito. Mas aqui só usa o dirigente. Ok. Mas normalmente não o dirigente usa a cruzada. Normalmente... O dirigente usaria então mais a cruzada. Exatamente. Normalmente o dirigente usa mais a cruzada. Tá, tem perguntas aí? Tenho sim. Seu Tranca, a pergunta do ouvinte é a seguinte: a esposa dele teve uma visão em que ela viu vários Exus, e entre eles tinha um todo de branco. É normal? Zé Pilintra fica todo de branco, coitado. Por que ele não pode ficar de branco? A gente que ainda não tá assim, Zé Pilintra, que já é mais, né, já vai até na linha de baiano, a gente tenta plasmar um terno branco, mas não dá. Ainda não dá. A gente pensa no branco e fica preto. Mas lógico que pode, Zé Pilintra usa branco. Ok. Tá. Pode falar, uma sua. Tá, existem orações específicas para os Exus que se pode fazer no momento de aflição, que as pessoas simpatizantes mesmo da Umbanda podem utilizar essas orações para fazer no momento e chamar essas entidades, invocá-las? Aliás, até aproveitando essa questão, porque eu, particularmente, Alain, ouvi dizer, e até creio nisso, que Exu tem que ser ativado, né? Que Exu tem que ser? Ativado por algum elemento. Ok. Você Tranca? Aproveitando a questão dessa ouvinte, a oração também ativa o Exu ou não? Eu não entendi o que você ativa, o que você queria saber. Bom, é o seguinte, a questão da ouvinte, ela diz o seguinte... Eu entendi, a primeira parte. Isso, aí assim, dentro do que eu aprendi, o Exu é necessário algum elemento para ser ativado. Certo. Para essa energia subir a nosso favor. Certo. Essa oração, questionando já passando a pergunta do ouvinte, também pode ser utilizada como uma ferramenta para ativar a energia do Exu? Tá. Seu Tranca, a ouvinte pergunta assim, se tem orações que ela pode fazer no momento de aflição, que ela pode, para Exu, que ela pode fazer ali no momento que ela está passando uma necessidade, que ela, se tem, assim, algo escrito já predeterminado para fazer essa invocação e chamar. Uma oração vai diretamente para o senhor. Olha, tem uma invocação do Mistério Tranca-Rua, não tem invocação pro Tranca-Rua eu. A gente tem uma oração pro Mistério Tranca-Rua, que é onde você vai pedir, aí nós vai trabalhar, tá? Lá naquela coisa vermelha tem. Tá. Aí o Alan pergunta assim, precisa, assim, através dessa oração, nós precisamos de mais algum elemento para ativar a energia de Exu. Só a oração naquele momento vai resolver? Precisa ativar com mais alguma coisa? Uma velinha, uma pinga? Bom, né? Uma velinha, uma pinguinha, sempre é bom, né? Você vai lá fora, acende a velinha com a pinguinha, vai lá, reza, você não vai rezar lá. Botar a vela preta lá no seu quarto e tal. Você vai ali fora, bota a velinha, pinguinha, um cigarrinho e tal. Aí o Exu fica escutando, feliz. E aí ele faz. Mas tem uma pro trono Tranca-Rua. Tem, né? Tem. Isso. Era isso a pergunta, né, Alan? Sim, sim. Era isso. Então, era exatamente, assim, o que pode complementar, não só a oração. Também ela pode criar uma oração, né? Não precisa, oração não precisa ser aquela que você lê, é aquela que você sente. O que você sentiu no momento, você vai orar ali que o Exu vai escutar. Tá. Bacana. Eu sempre eu questionei até essa questão porque, assim, é como o seu Tranca disse mesmo. O Exu não é que ele é pago, o Exu ele é ativado, né? Eu sempre aprendi isso. Então, às vezes, essa oração é o momento que você ativa essa entidade, né? Tá. Você ativa essa força, é legal mesmo. Gostei da colocação. Tá. Ficou boa, Você ficou legal. Tem uma pergunta aí? Eu tenho. Tá. Eu tenho. O rapaz
né? Ele chama-se Estevão, tá, seu Tranca? E ele gostaria de saber que dia de dezembro ele pode fazer um padê para oferecer para o Tranca-Ruas das Almas junto com a bebida. Então, é o último mês aí desse nosso ano, então que dia que seria melhor fazer isso, seu Tranca? Esse padê junto aí com a bebida para fazer uma entrega aí para Tranca-Rua. Se puder fazer no último dia, melhor, né? Melhor pedir na festa e vai pra Cruz a fazer, ué. Não dá certo? Ele não pode ir pra Cruz depois pra festa? Pode, vai pra Cruz primeiro e depois vai pra festa. Melhor dia, que é assim, né? A hora que tá mudando aí, que vocês, né? Então, melhor dia é esse. Agora, se ele quiser fazer um pouco antes, pode também, não tem problema. Eu que sabe, se der antes de ir na festa, é bom. Então, o melhor dia na virada do ano. Tá. Certo. Certo. Pode fazer, pode passar, Alan. Bacana, vamos lá. Fabiano, de Minas Gerais. O zelador de um terreiro pode receber o Engorossi sem se formar santo, sem se formar no santo, pai de santo, por exemplo, por merecimento? Engorossi? Isso. Sem se formar pai de santo? Sim. Só por merecimento? Exatamente. Tá, a pergunta é a seguinte, seu Tranca. A Fabiana pergunta se o dirigente pode receber o Engorossi, não porque ele se formou pai de santo, e sim por merecimento. Não vou me dizer não. Ainda mais da religião que é toda hierárquica. Tudo tem uma hierarquia, né? Você não pode ultrapassar a hierarquia. Se a pessoa recebeu aquilo, é porque ela estudou, ela foi lá a fundo, foi buscar um monte de coisa e tem condições de dirigir as outras pessoas. Certo. Hierarquia é hierarquia, né? Pode pular. Entendeu? Pra vocês virar soldado, todo mundo, pra aprender o que é hierarquia, o que é lei, ordem, né? É necessário. Aqui vocês não têm essas coisas? Temos. Então não tá dando certo, né? Que às vezes as pessoas tentam burlar, né, seu Tranca? Então tá. Seu Tranca, posso passar daqui, ela? Pode. Pode. O Robson, ele pergunta que ele gostaria de fazer a seguinte pergunta, seu Tranca. Ele ainda não sabe o nome do Exu dele, tá? Porque ele está em desenvolvimento e o Exu ainda não deu o nome. Então ele quer saber se ele pode fazer por um padê na firmeza, mesmo ele não tendo o nome do Exu. Sim, a firmeza pode. Agora, como é que a firmeza e não tem o nome do Exu? Não posso responder, seu Tranca. Posso responder, porque né, ele passou, né? Então eu passei a pergunta. Pode, ele tem a firmeza lá do Exu, pode sim. Tá. Porque aí vem uma hierarquia novamente. Né, seu Tranca? Aí vem uma hierarquia novamente. Porque quando o Exu vem em terra, a primeira coisa que ele tem que falar, nome. Depois ele dá um ponto. Isso. Pra gente ver se o ponto está certo e a gente se o ponto está certo. Da onde que ele vem, isso mesmo. Exatamente. Depois o ponto está certo é a firmeza dele. Isso. Tudo tem regra, né? Não é assim, opa, eu quero um Exu, vamos ganhar um Exu. Tem que ter uma regra, tem que ter uma sequência de coisas para que seja feito bem feito. Porque senão pode um Exu qualquer aí, um quiumba, e ele pega e fala que é um Exu. Sim. Então, assim, o Robson pede para que o Exu deixe pelo menos o nome na sua cabeça aí, mentalmente faz um pedido aí. Agora sim, a hora de fazer um pedido mental, pedir para o Exu deixar o nome dele, para que você possa fazer o padê e entregar, né? Certo. Então tá, pode falar, Alan, pergunta daí. Bacana, Orlando de São Paulo. O que posso fazer para o Exu Marabô? Se ele está em um trono superior, como um Tranca-Ruas, por exemplo. O que ele pode fazer para o Exu Marabô? E se ele está em um trono superior, assim como o Tranca-Ruas, por exemplo. Então tá. O seu Tranca, o Orlando aqui, ele quer saber o que ele pode fazer para o Exu Marabô. E ele pergunta se o Exu Marabô está assim, num trono superior, como é um trono de Tranca-Rua. Sim. Marabô é um trono antigo, muito antigo. É um trono já
bem estabilizado nas regras. Bem estabilizado nas regras. Agora, o que ele pode fazer é aquela padê normal, a farofa normal, só que o marabô gosta de uísque em vez de pinga na oferenda. Então leva um copinho, né? Porque não vai deixar a garrafa lá, que esse é do Ito. Então leva um copinho de uísque, põe lá. Que ele gosta mais do que a pinga na oferenda. Tá. Respondido, né? Por Orlando? Sim, sim. Sim. Tem mais uma daí? Tem perguntas ainda aqui. Se quiser passar uma daí, você pode passar. Então tá. Vocês estão mandando as perguntas, gente. Quem não foi respondido, nós enviaremos para a Mãe Gladys para ela responder no meio da semana, dentro do possível. Tá? Fala pra você. Sim. Professora? Tô aqui, né, que eu tava lendo a pergunta aqui do ouvinte, que entrou pelo Skype, então a gente tem que dar uma lidinha para poder passar pro seu Tranca, né? Certo. Então tá, seu Tranca, o Duda, ele pergunta o seguinte, Tranca-Rua das Almas e seus 7 Catacumbas tem alguma relação ou é só parceria? Pois parece que aonde um tá, o outro acaba puxando o outro, né? É coincidência ou é parceria? Parceria. Pra moça aqui, vai aparecer um outro emprego aí pra ela procurar melhor, tá? Mas que não vai ser ruim a resposta lá que a mulher vai levar. Então tá. Alan, a resposta da Fabiana, tá? Ah, tá. Então, seu Tranca tá respondendo, tá? Pra ela que a resposta não vai ser ruim, né, seu Tranca? Parece que vai aparecer outra melhor. É melhor. Vai aparecer. Fica lá. Então, o seu Tranca já correu a gira e trouxe a resposta dela, tá? Certo. Então tá. Bom, posso mandar mais uma aqui? Pode. Bom, a Lídia, tá? Lídia. Ouvi dizer que nos terreiros de Umbanda não podem faltar determinadas forças de Exu. Por exemplo, todo terreiro tem um tranca-ruas, todo terreiro tem um 7 encruzilhadas, todo terreiro tem um marabô. Isso é verdade? Realmente nos terreiros não podem faltar? Então tá. Seu Tranca, a Lídia está fazendo a seguinte pergunta. Ela estava perguntando se nos terreiros não pode faltar algumas determinadas forças. Por exemplo, tem que ter força de tranca-rua, tem que ter força de 7 encruzilhada, tem que ter força de marabô ou não? Não, aí você derruba os outros Exu, né? Aí fica feio isso. Não pode. Todos os companheiros trabalham muito bem nas suas forças, nos seus tronos. Agora, o que tem que ter sim é o pessoal do dirigente. Se for um tranca-rua, é um tranca-rua. Se for um caveira, é um caveira. Esses são os mais importantes. Agora, às vezes os dirigentes querem firmar um tranca-rua, porque, né, abre essas coisas. Pode, mas importantes são os do dirigente. O pessoal trabalha bem. Não é assim só tranca-rua, baraboi, não. Todo mundo trabalha bem. Com ordem e hierarquia. Bacana. Ela faz um comentário aqui, professora, complementando a pergunta, chegou para mim agora, não sei se a resposta já está chegando para ela, mas é assim, só um momento, deixa eu só ler aqui. Tá. Ela diz assim, no terreiro dela, sai um médium que incorpora tranca-ruas, entra outro que incorpora tranca-ruas. Essa então, está dizendo assim, sempre tem uma pessoa que incorpora as entidades, isso é verídico, realmente? Essas determinadas forças no terreiro. Sim. Não. Sim, não. Então, ela pediu a complementação, porque ela falou assim, às vezes sai um médico que trabalha com o seu tranca-ruas. E aí, logo na sequência, entra outro médico que trabalha com tranca-ruas. Isso não pode acontecer? Pode. Quantos milhões de tranca-rua não tem? Um monte. Ixi, vai. Ok, professora? Oi. Tem mais uma pergunta aí? Tenho. Então vamos fazer o seguinte, passa essa pergunta, depois tem um ouvinte pedindo pro seu Tranca falar do Exu Mangueira, não sei se ele vai querer falar agora. Tá. Pra gente deixar com umas últimas perguntas e as que não forem respondidas... No próximo programa eu posso tomar uma cervejinha. Tá. Então vamos lá. Seu Tranca, a Sheila, ela pergunta o seguinte para o senhor, se ela vai encontrar uma outra casa para ela trabalhar com os guias, ou se ela vai continuar aonde que ela está, né, onde ela faz o trabalho. Porque, infelizmente, não é um centro, tá? Né, o terreiro onde estava fechou há 5 meses. Então, ela tá assim, ela quer saber se ela continua onde ela está ou se vai aparecer outro lugar. Não está no centro. Fechou esse centro, e então... ela tá no
E aí, o que aconteceu? Pelo que eu entendi da pergunta, como a casa fechou, mas eles continuaram trabalhando. Aquelas pessoas. Isso. Certo. Continuaram fechando. Então ela quer saber se vai aparecer outra casa para ela ou se ela continua trabalhando lá. Olha, se você se sente bem e seus guias se sentem bem, continua onde você tá. Pra que mudar, né? Se tá tudo em harmonia, se as pessoas trabalham bem, se são realmente irmãos de fé, né? E não aqueles que um virou as costas, tá falando mal do outro, o outro virou as costas porque aquele é metido, o outro quer aparecer mais que o outro, aí sai fora. Agora, se todo mundo é realmente irmão de fé, continua, porque a coisa cresce e se multiplica. Certo. Então tá. Então você quer que eu passe a pergunta para ele falar pedindo para ele falar um pouco do Exu Mangueira? Colocando como isso pedindo que ele faça alguma coisa do Exu Mangueira, talvez alguma coisa de oferenda, ou falando alguma coisa do ponto de força desse Exu, que o nome realmente não diz muita coisa, eu acho, né? Então, seu Tranca, só pode falar um pouquinho do Exu Mangueira, porque até o nome não fala muita coisa. Só pode falar um pouquinho de alguma oferenda, são pedidos dos ouvintes. O que você pode falar um pouquinho desse Exu? Ele já não fala nada, né? Ele já não quer falar nada, tá? Ele já quer ficar na dele. Mas é um Exu que não é muito raro de se encontrar, né? Não tem um monte de mangueira por aí, fazia, não. Tá? Então é um Exu mais raro que trabalha, tá? Mas, pensa, gente, pensa. Mangueira, o que é mangueira? Para nós aqui é um instrumento que passa água. Ou é a fruta, que certa fruta? Quem rege a mangueira? A manga quem rege é Yansan. É só pensar, né? A gente já descobre alguma coisa. Então, uma oferenda pra ele, você pode pôr o normal, que todo Exu come, isso é, todo Exu come. Aí nós vamos entrar naquela conversa que tu teve com o meu cavalo hoje, da vela amarela. Certo. Por que não, numa oferenda direcionadora, como mangueira, também como ventania, você não pode intercalar com as velas do trono que ele trabalha. Por que não? É. Eu não vejo particularmente nenhum porquê. Nenhum problema, certo? Certo. Certo, então se você fizer uma oferenda por mangueira com, vamos pôr aí um número, 7 preta, 7 amarela, ele vai receber muito bem. Vai. Certo? Certo. E se você fizer a farofa bonita, com a cozinha normal do Exu, e botar uma manguinha aberta, ele vai aceitar, é a fruta dele. É a fruta dele. Então, tem que aprender a pensar. Exu também pensa. Exu, fator vitalizador. Mangueira, quem rege manga, Yansan. Então a gente já descobriu que ele vem numa linha de Yansan purinho. Ele pode dar umas entrecruzadas no ponto, mas aí é um problema dele. Só ele sabe o que ele faz. Certo? Então é bom as pessoas pensarem nisso. Ok. Pode falar, Alan. Não, é isso aí. Perfeito. É interessante mesmo que o Mangueira, já tinham questionado isso, já nós não tínhamos repassado para o seu Tranca ainda, por causa das quantidades de perguntas, mas hoje fizemos questão de repassar essa pergunta aí, que alguns já tinham feito já mesmo. Certo. Bom, bacana. Vamos então deixar essa como última pergunta? Vamos. E assim, todos os ouvintes que mandaram suas perguntas e não foi respondida, pode enviar para o MSN da Mãe Gladys Camorim, que é conversandocomseutranca@hotmail.com, que também é um e-mail, que você também pode enviar o seu e-mail, a sua pergunta, que a Mãe Gladys tem o maior carinho de responder isso no decorrer da semana, dentro do possível, né, professora? Sim, ela responde todas as perguntas. Sim, as pessoas não ficam sem esperar. Não. Exatamente. O seu Tranca sempre com a influência, sempre com a orientação do seu Tranca, as perguntas são respondidas. Sempre. Da necessidade Sempre. da pessoa. E o seu Tranca realmente permanece na hora do programa, mas ele acompanha a Mãe Gladys. Isso também. Ótimo. Professora, pode pedir para o seu Tranca deixar então as considerações finais. Agradecemos muito novamente a presença dele conosco, diretamente do tempo de escola, acabou com 7 espadas, nos ensinando muito. Mas... Tá. Vou pedir pro seu Tranca fazer um agradecimento muito especial, tá?
Alan, junto com as considerações finais, tá, seu Tranca? Já! Vamos pegar ele. Eu vou. Alan, você vai apanhar, seu Alan. Porque a gente tem que fazer mais horas de programa, tá bom? Seu Tranca, agradece o pessoal que está fora do nosso país, que ouve o seu programa. Bastante gente fora, então a gente está tendo um número muito grande de pessoas fora do Brasil, que dá para acompanhar através do blog, através das coisas. Então, seu Tranca, manda um abraço, porque tem muita gente fora do Brasil que está acompanhando o seu programa. Tá longe, né? Posso mandar um abraço, que se for... Tá longe. Tá certo. Então, ó, companheiros, sigam aí, vocês que estão longe, com fé, e precisando, chama nós, que a gente dá um jeito, vai até lá e ajuda também, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado. Foi bom. Foi bonito. Foi bonito. Ó, não pense que a Padilha vai incorporar no meu programa, porque não vai não. Vai falar de Pombagira, mas quem incorpora sou eu. Já passou o recado, né, Alan? Mas a gente tava esperando, viu, seu Tranca? Aqui, o trabalho é do Sati, o trabalho quem tem é o do senhor, viu? É verdade. O trabalho é do senhor, tá, Tranca? É seu. Isso. Falar de Pombagira, mas quem incorpora sou eu. Então nós vamos falar no próximo programa da Mãe Glass, nós vamos falar sobre o mistério Orixá Pombagira e os mistérios de Pombagira, não é isso? As manharadas todas. Bom, mulher, bom. Então vai ser esse o tema do próximo programa, tá, Alan? Bacana, então segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, tema Pombagira. Tá? Podem até enviar as suas perguntas da semana que vem também, tá, pessoal? Bom, professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Fé Cambone do seu Tranca, mais uma vez. Ótimo, então amanhã o programa, nós temos às 9 horas da noite o programa Magia Cigana, que inclusive é a professora Rosy de Souza que apresenta, sob a influência da sua cigana, que é a Carmen Rumanisso Nakai, que também, através da leitura do baralho cigano, responde às questões dos ouvintes. E a professora, há 2 semanas aproximadamente, já está trabalhando com números nos programas, que está sendo o maior sucesso. Então, numerologia, agora vai ter teve a astrologia cigana, agora semana que vem, amanhã, será algo muito especial, né? Sim. Amanhã é realmente muito especial, porque nós vamos falar sobre, através da sua data de nascimento, nós vamos falar sobre o cigano protetor do seu caminho. Legal, isso, hein? Nossa, mas... Isso, então, através da sua data de nascimento, nós vamos falar sobre o cigano protetor do seu caminho, o cigano que energia que ele trabalha? Ele trabalha na energia da harmonia, ele trabalha na energia da humildade, ele trabalha em que energia? Então, ele protege o seu caminho, o que ele vai fazer com você? Então, através da sua data de nascimento, eu vou falar sobre os ciganos do caminho. Vou falar sobre como energizar a sua boneca e o seu, né? E sua boneca cigana e o seu boneco cigano, para que você possa ter essa energia, né? Vou postar, claro, né? No outro programa eu vou ensinar como montar o seu altar cigano com a parceria, né? Com o pessoal do Rio de Janeiro que faz as bonecas, em porcelana, as bonecas ciganas, para que todos possam ter essa energia, a energia da prosperidade, a energia cigana dentro das suas casas, porque o altar cigano tem que ser separado do altar do nosso, aonde nós cultuamos os nossos orixás. Então na outra semana você vai ensinar pra gente altar ciganos. O altar ciganos, nossa, maravilha. Sim. Altar ciganos. Como montar seu altar cigano, como energizar sua boneca cigana, como energizar seu cigano, como cuidar disso, né? Até para que... Por isso que eu vou falar sobre o cigano protetor do seu caminho. Sim. Eu não vou entrar nos méritos dos nomes deles, não. Porque quem traz o nome é ele quando incorpora. Mas eu posso falar o que ele veio fazer no seu caminho. Nossa, maravilhoso. Tudo isso com a data de nascimento. Isso com a data de nascimento. Maravilhoso. Então, a todos os ouvintes que quiserem mandar a sua pergunta para o programa de amanhã, no Magia Cigana, envie a sua pergunta com o seu nome e a data de nascimento. Tá bom? Bom, pessoal, professora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Aguardamos a todos amanhã no programa Magia Cigana e continue com a nossa programação. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.
Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.